proteja a sua família. O que me chamou a atenção e me trouxe a esse tema foi conversando a respeito de um assunto que saiu publicado numa das maiores revistas evangélicas daqui do Brasil. Uma matéria que saiu sobre filhos de evangélicos na cadeia. Um número grande, que você vai na cadeia, você vai encontrar lá muitos Oséias, Ezequiel, Isaías, Saulo, Pedro, Joel, muitos com nomes bíblicos que são filhos de evangélicos. Por que eles foram parar lá? Eu assisti esta semana, talvez alguns aqui tenham assistido, uma entrevista com aquele rapaz que assassinou aquela mulher lá no Guarujá. Aquela situação lá do Guarujá, aquele crime, todos ficaram sabendo, acompanhando, foi horrível. E foi entrevistado aquele rapaz que pegou uma viga, uma vigota grande e tacou na cabeça da mulher. E aí o repórter pergunta para ele assim, você se arrepende do que você fez? E ele disse, é claro que eu me arrependo, mesmo porque eu sou filho de crentes desviados e eu sei o que só Deus pode tirar a vida. Então, queridos, essa preocupação de filhos de crentes, né? Filhos de crentes. Nós trabalhamos há 3 semanas atrás sobre a questão da herança de família, mas muitas vezes essa herança já se perde na primeira geração. Por que isso acontece? E uma coisa linda que Deus faz comigo, eu estava comentando esta semana com a Deise, quase 50 anos pregando o Evangelho. Eu vou fazer 40, mas antes de ir para o seminário, eu já pregava, já lia a palavra, já expunha. E nesse tempo todo, uma das coisas gostosas que Deus faz, é porque às vezes a gente termina de pregar falando, muito bem, preguei hoje e domingo que vem. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Como que eu vou fazer? E Deus nunca me deixou vir para o púlpito sem uma palavra. E quando veio essa preocupação, em seguida, Deus é maravilhoso, Ele trouxe para mim o texto bíblico, sobre o qual nós vamos conversar, que é exatamente este assunto e esta preocupação. Vamos orar. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus, te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra Ti. Quero, em nome de Jesus, ratificar a minha entrega total ao Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que Tu use-me na transmissão da Tua palavra, que venha do Teu coração para o nosso coração. Tu sabes que cada um de nós tem as respectivas necessidades, e eu quero te pedir, ó Deus, que Tu nos alcances mesmo com a Tua palavra, com o Teu Espírito, e que seja um tempo muito especial. Saiamos daqui edificados, saímos daqui motivados, saímos daqui encorajados, saímos daqui prontos mesmos, para ter a nossa família protegida pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Os 6 primeiros versículos, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas,
Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Primeiro aspecto que eu quero conversar com os irmãos é que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Davi foi o maior rei de Israel. Ele foi um homem de sucesso. Ele estendeu as fronteiras de Israel até além do rio Eufrates, o que é hoje chamado aquela faixa de Gaza. Ele empreendeu uma campanha ao norte de Israel contra o reino de Zobá, estendendo as fronteiras até o rio Eufrates. Dominou a Síria, conquistou os amonitas, os amalequitas, os edomitas, chegando até a Transjordânia. Com essas conquistas, evidentemente, ele arrecadava ainda mais impostos. Então, Davi foi um homem de muito sucesso, um rei muito bem-sucedido, um homem que conquistou muitas coisas, muitos bens e muito poder. Davi foi um homem bem-sucedido como rei. Ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses, 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, mais 33 anos, o que totaliza 40 anos e meio reinando. Um rei bem-sucedido. A vida de Davi foi irrepreensível, não fosse as conturbações familiares. Foi um ótimo rei, mas descuidou da sua família. Trabalhou muito, um homem de muito trabalho, muito ocupado, muito bem-sucedido, muitas conquistas, mas falhou no aspecto da sua família. Eu sempre digo, queridos, que eu gosto de estudar a Bíblia e eu gosto de ver os homens e as mulheres da Bíblia, porque são homens comuns, homens como nós. Às vezes a gente pode, mas vai apontar falha na vida de Davi? Davi foi um homem como nós. Ele foi muito bem sucedido e nós vamos ter que aprender com ele. Por quê? Porque guardado as devidas proporções, guardado a diferença de tempo, muitas vezes o que tem acontecido também nos nossos dias é gente que vai muito bem sucedido nos seus empreendimentos, gente de sucesso em tudo que faz. Davi trabalhava muito, mas não tinha tempo para a família. Algumas coisas aconteceram, não vamos estudar profundamente a vida de Davi, mas algo grave, por exemplo, é que ele tinha muitos filhos. Ele tinha uma filha que se chamava Tamar e um filho que se chamava Amnon. E Amnon gostou da sua irmã. Ele queria conquistar a sua irmã. E aí um amigo dele achou um jeitinho lá, olha, faz o seguinte, você se faz de doente, e aí você pede para sua irmã trazer uma comida especial para você. A hora que ela vier trazer a comida, você aproveita. E foi isso, dentro da casa de Davi, o filho e a filha de Davi. Aí o que aconteceu? A hora que ele conquistou Tamar, dormiu com Tamar, aí a Bíblia diz que ele enojou-se dela, não quis mais saber, mandou ela embora. Ela começou a chorar, ia dizer, meu irmão, o que você está fazendo comigo? Aí ele chamou o amigo e falou, bota essa mulher daqui para fora. Você pode imaginar isso dentro da casa, e o pai não está vendo isto. Quando o pai ficou sabendo, não teve tempo também para cuidar dessa situação. Aí o outro irmão, Absalão, ficou sabendo e disse, deixa comigo, eu vou resolver essa parada. Quando os pais se omitem, os filhos, empregado, cachorrinho, gatinho, todo mundo vai. Se aquele que é para tomar as decisões não se apresenta, alguém vai se apresentar.
E Absalão se apresentou, foi lá e matou Aminon. Dentro de casa, essa situação toda acontecendo. Que terrível, a tal ponto que depois chega o próprio filho, Absalão, se levanta contra o pai, querendo tomar o reino do pai. O pai teve que fugir, uma confusão toda. Então, o que nós aprendemos, queridos, é que Davi era um homem muito trabalhador, muito dedicado, mas muito ocupado. Qualquer semelhança com situações acontecendo hoje não é mera coincidência. É isso que tem acontecido. Trabalha-se demais. Estamos preocupados em novos empreendimentos. E a boa notícia que eu tenho para você é que por mais que você trabalhe, por mais que você dedique, nunca nós nos damos por satisfeitos. Sempre nós queremos mais. Sempre tem algo mais para a gente conquistar. E no texto que nós lemos, Davi estava trabalhando, estava conquistando novos territórios e deixou a sua família desamparada, desprotegida em Ziclag. O resultado, enquanto ele estava trabalhando, conquistando, sua família foi levada cativa pelo inimigo, pelos amalequitas. Ele estava trabalhando, não tinha tempo para a família, estava ocupado, e enquanto ele estava envolvido em novas conquistas, os inimigos vêm e levam a sua família. É interessante, queridos, que ele não tinha tempo, estava trabalhando, ocupado, mas depois que a sua família foi levada, aí ele arrumou tempo para correr atrás da sua família e reconquistá-la. Mas isso é daqui a pouco. Então, queridos, embora tanta diferença de tempo, de circunstâncias, de situação, não são poucas as pessoas de sucesso que têm sido verdadeiros fracassos no lar, na casa, na família. Você pode dizer, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor, então o senhor tem os seus filhos ali, mas quem trabalha, pastor, fora, quem tem suas ocupações extra-igreja, não dá tempo, pastor. Hoje exige-se muito. Eu vou dizer para os irmãos o seguinte: o trabalho de pastor é tão ou mais exigido em tempo quanto dos irmãos. Sabe por quê? Os irmãos têm o trabalho deles, quando terminam, voltam para casa, estão ali. Mas o pastor, eu digo que eu sou pastor 24 horas por dia. E é uma paixão tão grande por Jesus, e uma paixão tão grande, que eu já vi muitos pastores se dedicando tanto, que aí está tão envolvido com a igreja, e a família vai ficando para trás. Eu estive há 3 semanas atrás, participando de uma conferência em Barueri, cerca de 1000 pastores, uma conferência sobre células. E uma das mensagens foi sobre a família do pastor. Uma palavra muito bonita, muito linda, muito tocante. E no final da palavra, o pastor fez um convite. Agora eu quero orar pelos pastores, por aqueles pastores que estão aqui, que estão tendo dificuldade nas suas respectivas famílias. Aqueles pastores que estão tendo dificuldades com a esposa, aqueles pastores que estão tendo dificuldades, problemas com filhos dentro de casa. Eu quero orar por você, eu quero que aqueles pastores que estão tendo dificuldades com seus filhos fora da igreja, que venham aqui para frente, eu quero orar por vocês. Querido, eu chorei naquele momento, de ver o número imenso de pastor indo para frente, e eu chorando, eu me ajoelhei, e chorei agradecendo a Deus pela minha casa. Louvado seja o nome do Senhor pela minha casa, pelos meus familiares. Mas eu chorei vendo o número de pastores
Eu aprendo muito, queridos, com os... A gente diz, é errando que se aprende. Não necessariamente. Eu posso aprender com os erros dos outros. Por que eu vou errar se alguém já errou na minha frente? Opa! E eu me lembro que eu era seminarista e o meu tutor eclesiástico, na época, um dos meus pastores, na época, um dia ele chegou e estava conversando comigo, ele disse, Noiti, eu estou muito abalado. Eu falei, o que foi? Conversando. Eu era um menino de 19, 20 anos. E ele disse, eu ouvi uma coisa da minha filha que eu nunca pensava em ouvir. Ele disse assim, minha filha chegou em casa e disse, pai, eu sempre tive um excelente pastor. Pena que eu não tive um pai dentro de casa. E eu não era nem casado, mas entendi o recado. Então, queridos, a verdade é o seguinte, pode ser pastor, pode ser professor, pode ser o trabalho que for, suga, e a gente vai se envolvendo, e a boa notícia é o seguinte, você nunca vai dar conta de tudo. Não é suficiente o nosso tempo para dar conta de tudo. Alguma coisa sempre vai ficar em atraso, sempre vai ficar para depois, que não seja a nossa família. É interessante que Davi só percebeu que a família dele estava protegida depois que a sua família já estava sob o domínio do inimigo. Quando já estava levada pelos inimigos, aí que ele percebeu, cadê a família? Onde que está? Perdeu a família, agora tem que recuperar. Deixa eu dizer uma palavra séria para todos nós, inclusive para mim. Não deixe para perceber que a sua família está desprotegida depois que elas estiverem dominadas pelo inimigo. Nós precisamos estar muito atento, porque o inimigo ronda as nossas famílias hoje em dia, de tudo fazendo para tirá-la da paz, para conquistá-la. Então nós precisamos ficar muito espertos. Esta semana eu ouvi uma reportagem, ouvi de propósito, num programa que eu não vou citar, não vou fazer propaganda, mas eu ouvi de propósito, sobre a questão de adolescentes, que trabalham com o celular o tempo todo, e meninos e meninas de 13, 14 anos, que eles filmam a relação sexual entre eles. As meninas se entregam e tal, é a paixão. E os meninos depois, o que eles fazem? Eles pegam esses filmes e põem na mídia. E aí várias entrevistas com pais, e os pais dizendo, eu não sabia, eu não percebia, até conta a história de um pai que a hora que soube, pegou o celular com tanta ira e jogou na parede, quebrou o celular na parede. Eu disse, bobagem, só está fazendo uma nova despesa, porque ele mesmo vai comprar um outro celular para dar para a filha. Então, queridos, mas eu não sabia, pai, mãe, dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o inimigo está chegando dentro da nossa casa, e conforme a Larisa disse, chega dentro do nosso bolso, dentro do bolso do marido, da esposa, dos filhos, vai entrando dentro da casa, e a hora que vê, cadê a casa, cadê a família, cadê o lar? Então nós precisamos tomar cuidado, porque senão isso pode acontecer. Se aconteceu com Davi, nós não estamos isentos. Então é sempre muito importante a gente procurar saber como está o marido, a esposa, os filhos, estão todos bem, estão em casa, estão passando alguma necessidade. Se Davi, que não tinha internet, tinha tanta coisa para fazer, tanto trabalho, você imagina, hoje nós temos que tomar um cuidado, que a gente está em casa, mas não está. Vai para casa, leva o serviço, chega, abre a internet, continua trabalhando e não vê o tempo passando. Mulheres
que hoje vão ajudar, em muitos casos tem mesmo que ajudar, e vão trabalhar, e trabalha fora, e aí trabalha em casa, e cuida, não vai tendo mais nem tempo, nem disposição física para atender às necessidades do marido. Marido também muitas vezes não tem necessidade para atender não tem disposição para atender às necessidades da esposa. Vai ficando, sabe, algo para trás, vai ficando, e de repente surge uma necessidade com a pessoa errada, no lugar errado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o tipo de trabalho hoje exige muita atenção, muita energia na nossa cabeça, que a gente fica sempre pensando, sempre ocupado. É diferente, por exemplo, de quem tem um trabalho com exercício físico. Quem trabalha com serviço pesado, ele sempre está mais pronto para atender a sua esposa como mulher, porque exercita e faz, e se excita, mas chega em casa, toma um banho e está novo. E vamos ao que precisa. Agora, quando você trabalha o tempo todo, intelectualmente, com computador, e está ali, e não desliga, pode até fisicamente não estar tão cansado, mas a mente não está pronta para isso. Então, precisamos cuidar disso, mesmo porque, queridos, eu quero dizer algo que você já sabe, marido, mulher, que vocês já sabem, vocês se entregam de tudo para um trabalho, mas a hora que a empresa não precisa mais de você, você é um número, e você só vai ter uma casa para te atender, que é a sua família, se a família estiver em ordem. Eu conheci um pastor, amava a igreja, estava muito bem naquela igreja, mas a sua esposa não gostava daquela cidade, e ela queria ir embora, e ele tomou a decisão de ir para outro lugar, embora estivesse ele pessoalmente realizando um excelente trabalho, porque ele disse: no frigir dos ovos, eu tenho a minha família para me acolher e para me proteger. É a nossa casa, querido. Por mais que a gente se dedique, que a gente se empenhe a qualquer trabalho, é a nossa casa, o nosso porto seguro. Por isso, nós não podemos descuidar dela. Filhos que muitas vezes estão tão envolvidos, tanta coisa para a criança hoje, é natação, é balé, é música, é escola de inglês, de outra escola, é tanta coisa que nós não temos tempo de conviver. Aquela palavra da pastora Deise domingo passado, não é? Da gente não ter tempo de estar em volta da mesa, não ter tempo para a família, e as coisas vão acontecendo, e a hora que cadê a minha família? Eu só vou contar aqui porque o Marinho sempre fala isso. O Marinho tocava com um músico muito conhecido no Brasil todo, e depois esse músico convidou o Marinho para as turnês, e o Marinho disse que a proposta era boa, mas que não aceitou, porque se um dia ele ia chegar em casa, o filho ia falar: mãe, tem um homem aí na porta chamando a senhora. Então ele abriu mão para poder cuidar, para ficar perto da família. O moço da fotografia. Mas é o moço da fotografia aqui. Não, só ia ficar lá no quadro da casa. Então, queridos, nós precisamos rever a nossa agenda. A agenda, antes que seja tarde. Como que se chamam os amalequitas dos nossos dias? Os amalequitas dos nossos dias: vício, prostituição, internet, celular, tantas coisas que estão assaltando as nossas casas. Entram sorrateiramente. Antigamente a gente falava da televisão, hoje a televisão é o menos pior. Por quê? Porque a televisão a gente vê o que está acontecendo, mas no celular, no laptop, no iPad, no notebook, no computador, é coisa que está lá escondidinho, com senha, e a gente precisa estar acompanhando. Seja do marido, o marido que deixa com senha o seu computador. A esposa sabe, precisa saber. Sabe quando chega naquela hora, e a hora que a mulher entra, o marido muda de página. O que será?
mulheres que ficam também ali no computador, filhos. São os amalequitas dos nossos dias. É preciso que a gente saiba onde está o marido. Hoje eu vou trabalhar até mais tarde. Não é controlar, não, é ajuda. A esposa, os filhos, hora para chegar, aonde estão, com quem está, antes que o amalequita chegue e roube a sua família. Faça da oração não apenas o último recurso. Eu quero que ore pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu marido, porque está complicado. Faça o primeiro recurso, antes de perder. Ore pelo marido, ore pela esposa, ore pelos filhos, ore pelos pais. Não espere seu filho, seu marido, sua esposa se desviar para depois vir fazer uma campanha de oração na igreja. Venha fazer a campanha para que Deus mantenha, sustente a família. O maior desafio ainda não é esse. O maior desafio não é orar pela família, é orar com a família. É orar juntos, desde pequenininho, reúne a família, ora, está ali junto, buscando a Deus, clamando a Deus. Deixa a criança que começa a falar, começa a aprender a falar, ensine a orar, mesmo que ela fale errado, vai ensinando. Pai ora, mãe ora, filhos orem. Cultive a oração em família. É maior e melhor o benefício do que orar pela família. É orar em família. Então, queridos, eu queria dizer assim, não coloque a sua família em risco em busca do sucesso. Eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, não vale a pena. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. É o bem maior, é o bem mais precioso, é o que nós temos de melhor aqui na terra, de porto seguro, é a nossa família. Então, nós precisamos estar atentos, cuidando, porque os amalequitas continuam rondando a nossa família. O resultado daquele que deixa a sua família desprotegida é choro. No versículo 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Queridos, é natural, é normal, e tem hora que a gente vai precisar orar e chorar pela família. Quando percebe alguma coisa que não está bem, vai chorar pela família. Porque se não chorar, vai acomodar, fazer o quê? Perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi meus filhos. Não, queridos, nós não podemos entregar de mão beijada a nossa família para os amalequitas. Chore diante de Deus, chore na presença de Deus. Deus, eu não aceito, eu não posso perder meu marido, eu não posso perder minha esposa, eu não posso perder meus filhos. Chore diante do Senhor. Nós estamos aceitando muito facilmente as perdas. Aceitando. Perdi, fazer o quê? Meu filho, fazer o quê? Está lá no mundão, está lá com drogas, está na prostituição, está em tantas coisas. Não, queridos, é com tanta facilidade. Eu tenho ficado triste, porque muitas vezes eu tenho visto situações entre casais, não se entende, é a maior facilidade. Você briga hoje, você marca para segunda-feira, vai no cartório, é normal, não dá mais certo, pronto, vamos lá, e separa. Não estamos aprendendo mais a chorar, a lutar pela família. Eu já acompanhei tantas famílias chorando pela família, chorando, clamando a Deus, chorando, e eu já vi tantas vezes Deus restaurar a família. É preciso que a gente olhe, e se perceber que alguma coisa está saindo, que os amalequitas já estão com a mão em cima deles,
Senhor Deus, e chora. Não aceite como natural o seu filho está no caminho errado, seu marido está saindo de casa, sua esposa saindo de casa. Não aceite isso, chore na presença de Deus. Davi sabia tirar tempo com Deus, trabalhar as suas emoções. Ele descuidou, mas ele era um homem de Deus. Ele volta e agora ele chega diante de Deus, ele começa a chorar na presença de Deus. Chore antes para desabafar. O choro lava a alma. Quando você estiver triste por alguém da sua família, chore na presença de Deus. Chorar na presença de Deus nunca é em vão. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este choro, queridos, mostra a nossa preocupação. Este choro mostra que nós nos entristecemos com perdas. Mas em terceiro lugar, não podemos chorar o tempo todo também. O texto diz no versículo 6, Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. A sua família havia sido raptada, ele tinha de fazer algo pela sua família, poderia ter feito antes, mas agora que já estava o estrago feito, muito bem, agora eu chorei diante do Senhor, mas eu não vou aceitar e eu vou batalhar para a recuperação da minha família. Não adianta apenas ficar chorando, tentando compreender onde foi que eu errei. Nós precisamos levantar, tomar uma posição, agir, fazer alguma coisa. Em momentos de tristezas, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. E como que Davi restituiu a sua família? A partir do versículo 8 até o versículo 16, você vai ver isto. No versículo 8 diz: Então consultou Davi ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de tudo, nós precisamos orar a Deus, buscando a sua direção e a sua ajuda. Louvado seja Deus, porque Deus não vai falar onde você estava. Por que você deixou chegar a esse ponto? Você se descuidou, não tem mais jeito. Para Deus sempre tem jeito. Ele chega para Deus, ele consulta a Deus, ele vai procurar a Deus, buscar direção, buscar ajuda. Então nós precisamos também aprender isso. Não faça nada antes de orar, antes de consultar, antes de buscar a Deus. Tome cuidado para não sair precipitadamente. Às vezes a gente descuida, deixa passar, e quando vê o prejuízo, meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa, e sai fazendo, e às vezes acaba prejudicando mais ainda, estragando, complicando mais a situação. Calma. Chorou, agora levanta e vai consultar a Deus. Meu Deus, e agora o que eu faço? E agora, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho visto tanta gente querendo restaurar a família, mas de forma errada, de forma precipitada. Quantas vezes eu tenho dito, não, calma, não vai falar com ele agora, não é o momento. Calma, não vai falar com ela agora, não é o momento. Calma, prepare-se para falar com o seu filho. O que você vai? Eu já vou chegar, já vou dar bronca nos meus filhos, porque eu não devia ter feito. Calma, busque a direção do Senhor. O Senhor vai te orientar, o Senhor vai te dar sabedoria. Então, duas coisas. Primeiro, você não pode ficar chorando o tempo todo. Por quê? Minha família, perdi tudo. Segundo lugar, você não pode sair também desesperadamente. Vai consultar a Deus. Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Me dá sabedoria. Depois que ele consultou a Deus, ele foi pedir para os amigos dele, ele pediu ajuda. Escuta, vamos comigo para recuperar a minha família. Muitas vezes, queridos, nós precisamos de ajuda. Pedir para alguém, me ajude, o que eu faço agora? Vamos comigo? É algo que nós não temos aprendido e temos até constrangimento.
Quantas e quantas vezes famílias arrebentadas, e a gente pergunta, como que está lá em casa? Está tudo bem, está tudo ótimo. E a gente fala, hipócrita, está nada, eu sei que não está. Sua mulher já falou, seu marido já falou, seus filhos já reclamaram. A gente não fala, mas a gente sabe. Então, queridos, existem momentos que a gente precisa pedir ajuda. Olha, está difícil de eu lidar com o meu marido. Você me ajuda? Está difícil lidar com a esposa. Você me ajuda? É claro que a esposa vai procurar uma mulher de Deus. O marido vai procurar um homem de Deus. Nunca a mulher procure um homem de Deus, porque ele é homem de Deus, mas ele é homem. A mulher nunca procure, o homem nunca procure uma mulher de Deus, porque é mulher de Deus, mas é mulher. Então, homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher. Filhos, procurem. Nós precisamos aprender isto. Sabe, às vezes chega diante de mim alguma situação que eu vejo, bom, nesse caso, além do aspecto espiritual, do aconselhamento pastoral, sabe, tem situações, tem traumas, precisa de uma ajuda de um profissional. E eu encaminho, às vezes, para um profissional que eu conheça, que eu indique, mas tem que pagar. Queridos, se alguém tem qualquer doença, ele vai procurar o médico, ele vai pagar o médico, às vezes é uma enfermidade que precisa de ajuda. E foi uma vez, eu fui lá, mas não adiantou nada. Tem enfermidade que um remedinho já ajuda, já sai de lá bom. Mas às vezes é preciso de um tratamento. É preciso de um tratamento, de um acompanhamento. Eu ouvi de um pastor das maiores igrejas do mundo, conhecido no mundo todo, ele tirou 1 ano para um aconselhamento familiar para restaurar a sua família. Então, queridos, às vezes nós precisamos de ajuda. E graças a Deus que nós vivemos num ambiente de igreja, onde tem irmãos, onde tem irmãs, onde tem famílias, onde tem pessoas que podem nos ajudar. É interessante que Davi sai com 600 homens, 200 ficam para trás, e depois ele continua com mais uma turma. Às vezes, queridos, as pessoas desistem, mas tem aqueles que estão prontos para caminhar. Eu só vou te deixar o dia que tiver restaurado a sua família. Então, não se constranja. Se você tem perdido, se os amalequitas têm tido vantagem, e se você não tem conseguido sozinho, peça para Deus sabedoria, peça ajuda para irmãos, para irmãs, e muitas vezes nós vamos ter que saber, até aqui eu fui, daqui para frente não dá para eu ir mais, eu vou te indicar alguém que possa te ajudar, mas não desista da sua família. Terceiro lugar, ele estabeleceu uma estratégia. Muito bem, então nós vamos por aqui, os amalequitas estão em tal lugar, e ele estabeleceu uma estratégia. Antes de você fazer qualquer coisa, consulte a Deus, peça ajuda e estabeleça estratégia. Como que você vai agir para reconquistar o marido, para reconquistar a esposa, para reconquistar os filhos, para reconquistar a sua família? Não pode sair fazendo. Como que eu vou fazer? Qual é a estratégia que Deus vai me dar para que eu possa reconquistar a família? E aí vem o quarto aspecto, o quarto ponto. Muito bem, ele consultou a Deus, pediu ajuda, viu a estratégia, agora vamos lá. Agora vamos trabalhar, agora vamos em frente, vamos executar esse plano, vamos à luta, vamos reconquistar a família. Não adianta ficar chorando o tempo todo. Também não recomendo, perdi, fazer o quê? Não, sonhe, peça para Deus, não, Deus, me perdoa porque eu me descuidei, mas eu não vou perder meu marido, não vou perder a minha esposa, não vou perder meus filhos, eu vou reconquistá-los. Como que eu faço isso, Senhor? Como que eu faço isso? Talvez seja até mais difícil. Se não tivesse perdido, seria mais fácil, mas já perdi agora. Mas não é impossível. Concluindo, versículo 18. Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos,
nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Glória a Deus. Eu tenho visto, queridos, Deus restaurando famílias. Deus restaurando famílias. Eu tenho visto muitos pais entregando, não tem mais jeito, meu filho. Eu tenho visto muitos maridos entregando, minha esposa não tem jeito. Mulheres entregando maridos. Mas eu tenho visto aqueles que têm chorado diante de Deus, pedido a ajuda de Deus e lutado pela sua família, Deus restaurando. Davi restituiu toda a família. Diga comigo, restituiu. Restituiu toda a família. Então, primeiro ponto, não deixe a sua família ser destruída. Mas se chegou e já avançou muito, por outro lado, não se conforme em perder a família. Ore a Deus, peça ajuda, estabeleça estratégias e vá à luta. Eu vou, em nome de Jesus, reconquistar meu marido, reconquistar a minha esposa, reconquistar meus filhos. Eu vou reconquistar. Quantos casos eu poderia dizer, mas me vem à memória agora, de uma mulher que chegou e disse: pastor, eu não amo mais meu marido. Essa é a questão. Ele é ótimo, é bom, mas eu não amo mais. E eu disse: a solução não é perder, não é entregar. Então vamos orar para que Deus restitua o amor seu para com ele. Vamos orar nesse sentido. E foi feito em oração e buscando a Deus, e eu louvo a Deus, porque Deus restituiu. Quais são os amalequitas? Fique de olho, procure saber. E agora, queridos, peça a Deus pela sua família. Não se conforme. Jesus quer que você seja salvo com toda a sua família. Procure seu pai, procure sua mãe, procure seu marido, procure sua esposa, procure seus filhos, procure em Deus e peça: Deus, como que eu posso fazer para restaurar a minha casa? Lute para preservar a sua família e salvar a todos. Proteja sua família em Deus, porque os amalequitas estão batendo a porta. Aliás, não bate, arromba, e tem entrado e feito muito estrago em muitas famílias. Mas em nome de Jesus, nós vamos proteger em Cristo Jesus, para que as nossas famílias, embora você veja o índice das estatísticas hoje elevadas no número de famílias destruídas, nós vamos estar atentos, protegendo, cuidando, para que a nossa família seja preservada, porque é o bem maior aqui na terra. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e você orasse consultando a Deus sobre a sua família. Deus, minha família corre risco? Deus, os amalequitas estão aí? Marido, pergunte para Deus, converse com Deus sobre a sua esposa, converse com Deus sobre o marido, sobre os filhos. Converse com Deus. Está bem a sua casa? Sua família está bem? Está jóia? Está protegida? Está unida? Está em paz? Se não está em paz, se não está bem, se não está protegida, é hora de você orar e falar: meu Deus, eu não vou perder não, em nome de Jesus. E veja o que é que você vai fazer para proteger, para restaurar a sua família. Querido Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, em favor destas famílias aqui presentes. Quem sabe pais que estão aqui, cujos filhos não estejam, marido que esteja aqui, a esposa não, esposa aqui, marido não, filhos aqui, pais não. Quem sabe, Senhor, passa agora uma história na mente de cada um, de preocupação, de tristeza, por saber que amalequitas estão invadindo, destruindo as casas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, é exigido tanto de nós hoje, tanto tempo, as empresas, os afazeres, tanta coisa que a gente tem que fazer, e
Nos perdoa, Senhor, porque a gente vai se envolvendo com tanta coisa. E às vezes a gente vai se descuidando da família. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda-nos a administrar o nosso tempo de tal forma que não prejudiquemos o convívio familiar, de tal forma que não falte atenção na nossa casa, para cada membro da família. É tão difícil porque somos muito exigidos, mas nós reconhecemos nesta noite, Senhor, a importância da família. Ajuda-nos a dizer não, quem sabe, para alguns compromissos, priorizar mesmo a nossa casa, porque o que adianta a gente ganhar o mundo todo, se a nossa casa estiver sendo atingida pelos amalequitas? Ajuda-nos, ó Deus, para que protejamos a nossa família, de tal forma que juntos enfrentemos os amalequitas dos nossos dias, e eles não tenham vitórias na nossa casa. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, se porventura o amalequita já levou algum marido, alguma esposa, algum filho, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu restaure essas casas, que tu restaure essas famílias, que tu dês nesta noite o consolo, o conforto a estes familiares, enxugando-lhes as lágrimas, dando direção e estratégia. Nos dispomos a estarmos juntos, e juntos, ó Deus, ver as famílias restauradas, reconquistadas. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que produza efeito sobre cada família aqui presente e representada. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós, e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Estamos terminando até mais cedo, para que você dê tempo de você ir para casa e tomar um lanchinho em família, junto com a família. Converse com a família, bata papo gostoso, proteja a sua família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.